Bem, vamos falar agora do Cimento Bravo, que é uma empresa maranhense que muito vem contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado. É um cimento daqui do Maranhão que conquistou a preferência da construção civil e principalmente o coração da gente. Um cimento resistente, produzido apenas com materiais de primeira qualidade, promovendo secagem rápida que gera economia, reduzindo assim os custos e o tempo da sua obra. O Cimento Bravo é ideal para todo tipo de obra porque respeita o meio ambiente. Cimento Bravo, ideal para todas as obras, ideal para a sua obra, para obras de uma vida. Quer saber mais? Então acesse www.cimentobravo.com.br ou ligue 0800 200 4000, repetindo 0800 200 4000. Bem, voltando aqui ao negócio na pauta, além dessa questão aí que é muito interessante da história toda da movimentação do Porto São Luís, e já dando uma introdução depois do deslocamento lá para a Ponta de Itaqui, houve uma construção que durou um longo período, começou no século XIX e terminou no século XX, e na época teve uma grande polêmica. O Bento relata alguma dessas polêmicas aqui no livro da História do Porto São Luís, que foi a construção do Cais da Sagração, Kátia. E eu sei que você é estudiosa deste assunto e queria que você falasse um pouquinho dele, né? E porque na época houve essa questão muita coisa foi dito contra o Cais da Sagração, né? Inclusive a questão de deslocamento das águas do rio de um lado para o outro, que o Bento fala aqui no livro. Mas além dessa questão do Cais da Sagração, teve mais recentemente a construção do espigão da Ponta da Areia e um projeto de uma marina e um terminal para passageiro para travessia para Alcântara. Isso é bem polêmico. Hoje em dia tem várias opiniões, eu tenho a minha, mas eu vim aqui para dizer a minha. Quem vai dizer são nossos convidados. Eu queria ouvir a tua, Kátia. Primeiro falar um pouquinho do Cais da Sagração. Bom, depois a gente voltar agora para essa polêmica atual. O Cais da Sagração, ele é uma das obras que mais durou no tempo, né, no Maranhão. Exatamente, ela começou em 1841. Na verdade... Só para explicar para quem está nos ouvindo aí, essa história do Cais da Sagração, na verdade, foi toda essa construção dessa murada que há entre hoje ali, a que chama de Praia Grande, Reviver, naquela ponta ali perto do Palácio Leões, nós temos o forte, até o final ali, onde hoje mais ou menos se localiza a Refesa, não é então, isso? No século XVIII, depois da expulsão dos jesuítas e a implantação da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, o volume de exportação subiu vertiginosamente. Então, o porto era um dos mais importantes que existia no país. Sim. E aí, os governadores da província ficavam o tempo todo, ainda na época colonial, eles ficavam o tempo todo mandando comunicação para o rei de Portugal, dizendo que o porto estava sendo assoreado. A reclamação era constante, desde a época colonial. Então, ainda na colônia se tinha a ideia de se fazer o cais, um porto, mas saindo do Forte São Luís, que fica ali embaixo do Palácio dos Leões, né, do Forte São Luís até o Desterro. Esse era o projeto inicial. Só que no século XIX, exatamente em 1841, quando se inicia as obras do Cais da Sagração, obras que duraram até 1897. Então, com 24 anos de obra, depois de vários engenheiros, o André Rebouças, que era o engenheiro mais importante do país, veio do Rio de Janeiro e ele fez uma crítica terrível ao projeto, disse que o projeto era muito mal feito e que tinha resultado em vários problemas, atraso, muito dinheiro investido ali e erros sucessivos, né? Então, depois de 24 anos de obra, e aí muitos engenheiros trabalharam, muitos. Eu poderia aqui enumerar pelo menos uns 10, e aí, por fim, finalizam a obra, e a obra ela tem o forte com os dois baluartes, São Cosme e São Damião, que são aqueles baluartes semicirculares. Eles não fizeram para o lado do Desterro, mas fizeram até a Praça Maria Aragão, hoje, atualmente, né? Então, depois da Praia do Caju.
E consistia, ali era toda uma área pantanosa, né, cheia de charcos e tudo. Eles fizeram a muralha, semelhante à muralha da fortificação, e todo o aterro, né? Aquela área foi toda aterrada e se fez a muralha, aterro hidráulico, enfim, uma obra super complicada. Mas só no século XX é que, durante a gestão do prefeito Jaime Tavares, é que se faz a murada. Inclusive colocaram a murada no forte, nos 2 baluartes na primeira cortina, retirando todos os canhões. Ele foi completamente desarmado, fizeram a murada, uma coisa meio art déco, com banquinhos, com lustrezinhos, né? Desfigurando completamente, mas era assim, era o estilo da época, né? O forte foi completamente desfigurado, porque era um forte que funcionava em barbeta e agora ele tinha uma murada e não tinha mais os canhões. E aquilo tudo virou o cais da sagração. E ele tinha 3 rampas, né? Além da rampa antiga, que era a rampa Campos Melo, que desapareceu, e a rampa do Palácio, que ainda hoje a gente pode ver ali quando termina o 2º baluarte. Sim, agora os dias atuais, né? E tem agora essa polêmica, porque tudo isso acaba envolvendo a Barra de São Luís. A gente está trazendo umas questões do passado para ver que elas ainda permanecem até hoje, e por isso que a gente traz 2 pessoas aqui que conhecem bastante essa história, que é a questão do espigão na Ponta da Areia e a criação de um terminal de passageiro com São uma 2 marina coisas ali. distintas. São distintas, mas uma levou a outra, né? Porque sem o espigão você não estaria pensando num terminal de passageiros ali. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, o espigão, o discurso da época, que era extremamente necessário, pelo mesmo discurso da época da colônia, o assoreamento da Barra, ponto. E o porto, para o desembarque de Alcântara, eu acho extremamente necessário, porque Alcântara é uma das cidades históricas mais lindas e íntegras que existe no Brasil, e olha que eu conheço todas, e a gente nunca consegue, de fato, ter um projeto sustentável para Alcântara. A própria base aeroespacial, ela não se apropriou da cidade histórica, né? Ela ficou à margem daquilo tudo. E para que as pessoas possam acessar Alcântara, ter um turismo sustentável, bem feito, a cidade possa viver disso, precisa que as pessoas acessem ela. E não dá para você ficar fazendo essa travessia. Mas tem, né, um projeto que foi apresentado, né, que além do terminal, e aí eu não vou entrar nem nos detalhes da questão do terminal, que ele criaria uma espécie de marina ali na frente do Forte Santo Antônio, né? O que você acha disso? Eu não vejo problema, até porque o forte ele já foi completamente invadido na sua área de entorno. Porque a legislação diz que 30 metros em volta do forte não se poderá fazer nada que lhe reduza ou lhe impeça a visibilidade. Artigo 18 do Decreto-Lei 25 de 1937, a lei de tombamento. Né? Então, é por isso que a gente entrou na justiça, foram 20 anos na justiça brigando para demolir aquela construção espúria que tinha na frente do forte e tirava a visibilidade dele para o mar. Nós conseguimos ganhar na justiça depois de 20 anos, foi demolido. Né? Hoje o forte voltou a ter a sua visão para o mar, mas prédios altíssimos do outro lado dele, né? E uma marina com cais flutuante não tem volume acima que possa criar impedir a visão do mar. Né? Pronto. E aí, partindo desse ponto de vista da Kátia, aí eu trago aqui o Bento de volta à nossa conversa. Porque no livro do Bento, e a gente conversando depois, ele me explicou melhor, que uma das soluções possíveis, né, para você resolver o assoreamento da Barra seria a criação de uma barragem ligando a Ponta do Bonfim até a Ponta da Areia, obviamente com uma eclusa de passagem. E existia um projeto que foi polêmico na época, que era uma ponte ligando... Mas uma ponte não é uma barragem. Sim, bom, exatamente por isso que eu estou colocando os 2 assuntos aqui. A ponte resolveria um problema de mobilidade, mas não resolveria um problema de assoreamento.
Só um detalhe, a ponte não resolveria o problema da mobilidade, porque teria outras formas de resolver a mobilidade sem ser exatamente essa ponte neste local. Ela era uma solução, mas não era a única, né? E diria assim, a mais custosa. Mas voltando a esse assunto, Bento, você defende ainda essa barragem da Ponta da Madeira? Vamos continuar aquela conversa minha para a gente fechar o caso da Sagração e depois eu tenho uma historinha para contar sobre ele. O lugar que tinha o porto melhor era essa Jerivê, que era os piratas ficavam lá e tudo, porque o vento soprava sempre da terra para o mar, porque era mais profundo, porque era mais protegido da corrente e tudo. Então era ali. Tanto que um dos projetos de Porto para São Luís era um porto corrido da Ponta de São Francisco, desse morro, até a Ponta da Areia, praticamente, o Igarapé da Jança. Era um projeto primeiro antigo. Para do Porto de São Luís. E o Cais da Sagração ser do outro lado. Do outro lado, o Cais da Sagração. Esse Joca, ele fez primeira grande bobagem que ele escreveu. O Cais da Sagração devia estar talvez ainda fazendo lá os baluartes, segundo. Ele queria que parasse essa obra, que esta obra não valia nada e que era culpada de entupir o Porto de São Luís. Que o aguaceiro de São Luís trazia o lixo de São Luís, entupia o Porto de São Luís. Rapaz, são as coisas mais loucas esse camarada escreveu. Isso antes do Cais da Sagração. Isso, durante a obra, durante a obra sendo feita. A obra, ele disse que o mar batia na obra, as ondas batiam no muro, voltavam e derrubavam lá o São Francisco. São Francisco, o rio Anil estreitou, uns 200 metros ou mais, não podia invadir a cidade porque tinha um muro, então invadiu São Francisco, que não tinha nada, e foi comer do morro. Eu ainda garoto, até 10 anos, 13 anos, depois eu fui para o Rio estudar, tinha uma muralha no São Francisco, na frente ali, que era o morro que foi sendo mapas comido. de 1640. E você vê vermelho, era uma muralha vermelha assim, cortada o morro e ficou. Então, esse foi a primeira ideia de Porto. A outra, fazer um outro cais ali no chamavam baluarte dos remédios, o Ginipapeiro. Devem ter começado porque ali tinha muita pedra. Nós tínhamos o DNPVN, um escritório grande, uma área grande lá, botava o nosso adrago, era só pedra. Então, aquela pedra que tinha lá foi pedra de obra que tentaram fazer um porto ali naquele local. Bom, então, entre as bobagens que esse camarada querer que nem se fizesse esse cais foi a salvação de São Luís. São Luís era um lixeiro, à frente de São Luís era lixeiro, cheio de mangue, de lama, jogavam lixo, que era um fedor muito grande, só trazia doença para a cidade, era o que se fala. Então eles fizeram o cais, mudou tudo, São Luís ficou resguardado, acabou essa sujeira toda. Mas a história que eu ia contar aconteceu comigo, uns 40 anos. Eu passando lá para o porto para trabalhar, eu vi um pequeno abatimento perto do baluarte, entre um baluarte e outro saindo do segundo baluarte. Então, afundando. Eu saltei, olhei. Bom, isso aqui, eu conhecia bem o projeto do Cais da Sagração. Esse projeto tinha no DNPVN, tinha esse projeto, um projeto espetacular. Foi tão
anarquizado, É porque teve vários dizendo projetos. que estava cheio de buracos, de rachaduras. Não tem nada disso. Mas eles disseram, tem aí no livro. Bom, aí eu olhei e disse, bom, isso aqui, o que pode ser? Esse esgoto de águas fluviais deve ter partido com esse trânsito muito grande, aqui não foi feito para aquele trânsito que ela veio na época, e deve estar jogando essa enxurrada enorme de água por cima do muro e está criando isso aí, tem que tirar isso. Como eu era também do DNPVN, não era nem Portobras, eu acho. Não, tinham criado a Portobras, era Dr. Armos que estava como presidente, meu amigo. Eu fiz uma carta para ele, Armos, está vendo isso, nós cuidamos de mar, de porto e tudo, e o cara da Sagração está lá com uma rachadurazinha pequena, um vazamento lá, e eu queria consertar isso antes que isso se alaste aí. Para mim, o que tem que fazer é abrir aqui, vamos refazer toda a estrutura de esgoto fluvial e resolve o problema. E disse, olha, passa isso o doutor Frota do DNPVN, que era o diretor na época, depois de porque eu estou muito carregado no Itaqui. Nós estávamos numa época de obra muito grande no porto, também de trabalho, recebendo Vale e Alumar. Trabalhava 12 horas por dia. Aí e deixei o negócio. Ele mandou uma carta para mim, olha, bem, estou cuidando do que tu pediste para ser feito, não sei o que. Um dia, uns meses depois, eu chego, está tudo fechado. Que diabo que está acontecendo aqui? Soltei do carro, fui olhar. Rapaz, tinha um cavado na frente ali daquele muro do palácio e uma porção de tubulão, ferragem, já tudo pronto, pelo menos 10 ou 15. Mas, rapaz, o que vou fazer? Aí eu recebi um fax do doutor Arno, Bento, vai tomar conta de tua obra lá, vai lá, eu quero que você que fique tomando conta, eu não quero ninguém não. Aí eu fui, aí eu entrei, né? Entrei, olhei, para tudo. Manda todos os engenheiros aí falar comigo, eram uns 5 engenheiros. O que vocês estão fazendo? Ah, nós vamos fazer uma fileira de tubulões fechado, depois passar uma viga em cima e amarrar com vigas uma laje que vai cobrir todo o cais de Sagração. Isso o quê, rapaz? Vamos meter concreto no cais que vai cair. O cais da Sagração vai cair. O Bento tem muitas histórias aí, mas a gente vai dar mais um rápido intervalo aqui para os nossos comerciais. E aí voltamos em instantes com mais negócios na pauta.